Então, pegando aqui do seminário 24 de Lacan, uma frase, uma frasezinha que está na página 11 do seminário 24. Seminário 24, que tem um título que não se traduz, L'Ensuite que c'est de l'une de vie, c'est l'amour, que é para dar uma abertura, é a ideia de uma abertura a muitas interpretações. É um seminário cujo título significa, uma frase pode querer dizer muita coisa. Abram a cabeça para isso. E essa frase, eu quero trabalhar só essa frase aqui, hoje, agora. Ele diz, vou ler em francês. Alors, en quoi consiste ce repérage qu'elle analyse? Então, em que consiste essa repérage, quer dizer, esse localizador que é a psicanálise? Eu traduzo repérage como localizador. E agora, vamos para os detalhes. Porque se Lacan diz em que consiste esse localizador que é a análise? Em que consiste isto que é a análise? Isso o quê? Ce repérage. Esse localizador eu chamei. Ele está dizendo que a psicanálise é isso. Mas o que é isso? Em que consiste isso? Mas está claro que ele está dizendo a psicanálise consiste nisso. O que é isso? Agora eu vou destrinchar com vocês. Vamos desembuchar as coisas. A palavra repérage, ela tem dois sentidos em francês. Isso muito bem estudado com a minha professora de francês, que é francesa, esmiuçado. O primeiro sentido é se localizar a partir de um point de repère, a partir de um ponto de localização, um ponto de referência. A palavra mais certa é um ponto de referência, como, por exemplo, no caso do GPS, pois este GPS constrói o itinerário a partir de pontos de referência no decorrer do trajeto. Então, repérage significa aquilo que nos ajuda a nos localizarmos no espaço a partir de um ponto de referência, esse point de repère. Quando se diz je vais me repérer, significa eu vou me localizar, mas a partir de um ponto de referência. O outro sentido que tem repérage em francês é no âmbito do cinema, porque é aquela ideia que a gente chama em português assim, onde é que está sendo a locação do filme? A gente chama de locação, é o lugar onde será rodado um filme, esse ambiente onde a história vai se desenrolar. Então, ele está dizendo que esse ambiente tem que ter alguma ligação. Olha que interessante a palavra ligação, né? Ligação com a história. Então, a gente pode pensar que um filme sobre a psicanálise poderia ter um point de repère em Paris, se for contar a história de Lacan, vai mostrar Saint-Germain-des-Prés, Rue de Lille, aonde ele exerceu a psicanálise durante tanto tempo. Agora, diante disso que a gente falou, a gente poderia pensar que a psicanálise, ela exerce uma função. Estamos pensando muito a psicanálise do século XXI. A função de instrumento localizador. Ela é um instrumento localizador, porque ela vai nos ajudar a nos situarmos, por exemplo, nos situarmos na nossa vida, no contexto em que a gente vive, e a psicanálise pode nos dar novos pontos de referência. A gente vem para a vida com os pontos que a gente aprendeu na nossa história. Então,
Aí a gente faz a pergunta, né? Qual seria o point de repère, o ponto de, o ponto de referência da psicanálise? A gente pode pensar que é a singularidade de cada um, ser aquilo que se é, mas nós vamos desdobrar isso, né? Eu, para ser o que eu sou, eu tenho quais referências? E isso tem muito a ver com a identidade que eu desenvolvi, a identidade, as identidades que eu assimilei. Tá, voltaremos a isso depois. Então, de novo, pegarmos a palavra, o verbo repérer, né? Que a gente estava com repérage, que é o substantivo, localizador, é um localizador, é um instrumento. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho o verbo localizar. E esse verbo localizar é sempre a partir de uma referência, sempre a partir de uma referência. E se localizar, a gente pode pensar que é determinar o local onde a gente se encontra, é se colocar em um lugar, e a gente, quando pensa em lugar, existe a palavra locus em latim, que quer dizer lugar, posição, local, ponto. Para a gente pensar lugar, olha a diferença entre lugar e local, que a gente usa muito em psicanálise. De que lugar você fala, em que lugar você se encontra? E aí, vamos esmiuçar o que quer dizer, né? A palavra lugar é um espaço geográfico dotado de significados particulares e relações humanas. É um espaço geográfico? É. Mas ele tem significados particulares, por isso que a gente fala aquele lugar, e tem sempre um envolvimento com as relações humanas. E local? Local é uma área limitada que pertence a uma parte, que é uma parte de um todo circunscrito, né? Limitado, que tem limites materiais bem marcados, localizado. O local, né? O local é uma área, é um espaço geográfico que pertence a uma parte maior. E pegando uma frase que, que eu pesquei num livro francês, muito recente, que é sobre crianças e que se trata de... Vou mostrar aqui esse livro, e o título dele traduzindo, né? Porque eles... violências feitas ao bebê, já que eles não vão dizer nada, já que eles não podem dizer nada. São violências que os bebês sofrem e eles não têm voz para denunciar. Então, esse livro todo, ele começa, ele é da Louise L. Lambrich, e ela começa, ela faz uma epígrafe que eu acho que tem muito, que a gente pode usar para o que a gente está desenvolvendo agora. Viver é nascer a cada instante. Viver é nascer a cada instante. A morte acontece, a morte sobrevém quando o nascimento para. Ou seja, esse nascimento a cada momento. E aí, eu gosto de pensar esse viver é nascer a cada momento, e cada momento que é localizado pelo GPS. Pelo GPS. Então, gente, sorry, mas eu preciso dizer que a psicanálise do século XX, olha, caiu até o livro, que é a emoção. A psicanálise do século XXI é um GPS. Se ela é um localizador, ela é um GPS para a gente se localizar num mundo líquido, movente, que não para
numa velocidade enorme, se localizar, inclusive, para poder brecar, para poder parar certas coisas que a gente pode parar. Então, poder fazer aqui, agora, peguei o livro, gente, esse é o livro que eu falei, L'Encyclopédie de l'Imbévie, c'est l'amour, e que é um seminário, ele ainda não foi traduzido, não foi estabelecido pelo Jacques Lamillet. Essa cópia aqui é da Ali, que é uma tradução não autorizada, né? Mas que é muito boa. Então, na página 11, o Dr. Lacan diz que a psicanálise consiste em um instrumento localizador. E aí a gente estava estudando o que é isso, se localizar. Pontos de referência. O GPS só nos localiza, né? Nos localiza lá onde o nosso celularzinho dá o sinal para ele e passa, né, por 3 satélites, pelo menos, e em relação a esses 3 satélites é que a gente é localizado. Então, para a psicanálise, a gente pode pensar, a gente se localiza pela história que a gente teve, pelo lugar que a gente nasceu, mas a gente se localiza por todas as transformações que a gente passou, a gente se localiza pelo lugar onde a gente está, pelo que a gente pensa, pelas interpretações que a gente faz, pelo que dizem da gente. Tudo isso são pontos de referência que a gente tem para se colocar naquele momento, naquele lugar que a gente está se colocando. Então, eu posso falar, nossa, hoje eu estou tão ruim, eu vomitei muito, todo mundo olha na minha cara e fala assim, nossa, você está com a cara de doente? Estou com a cara de doente. É a minha referência de hoje, de agora. Então, estou me sentindo tão burra hoje. Que bom se a gente falar, estou me sentindo tão burra, e não, eu sou burra. Às vezes tem razão da gente estar se sentindo burra naquele momento, mas GPS, qual é a grande característica do GPS? É que ele nos dá referência em movimento, em movimento, perfeito para o século XXI. Então, esse livro do Lacan, 24, que é o penúltimo livro dele, antes da morte dele, que foi em 81, esse livro foi escrito em 76, 77. Depois ele escreve 77, 78, o momento de concluir, e é o último. Então, ele nos dá, no final da vida, esse presentaço. E dizem que o Lacan andava de um lado para o outro no final da vida, numa pressa, porque ele queria trazer elaborações para o mundo globalizado, para esse mundo onde o patriarcado científico que eu falo já não estava mais imperando, onde o nome do pai estava caindo, quer dizer, a organização social em cima de ideais e de modelos não estava mais funcionando, né? O quebra-quebra dos estudantes de Paris se jogando o mundo todo, né? O movimento hippie, tudo isso trazendo notícias de que o mundo não funcionaria mais da mesma maneira, a gente respeitando as regrinhas, as instituições, as posições, acreditando o tempo todo que aquilo era só aquilo mesmo. Hoje a gente sabe que o mundo é movimento. Então a gente precisa de GPS para poder se repérer, para poder se localizar a cada momento. Mas não tem jeito a gente não se localizar a não ser com referência. E eu vou terminar dando um exemplo meu mesmo. Eu fiz há pouco tempo atrás um curso de mergulho de cilindro, porque eu pretendo aproveitar as águas, já que nós somos seres aquáticos, né, muito mais agora na minha vida. E aí fui fazer o tal do batismo, o check-out, o final, que a gente faz treinamento nas piscinas e depois vai para o lago. E aí, meu primeiro dia foi 5 metros de profundidade. E aí a gente, a 5 metros de profundidade, você vai nadando, o professor vai ali junto, e você faz os exercícios, né, de tirar e colocar respirador, essas coisas. E aí, a 5 metros, eu não via nada, porque estava no meio da água, e é muito ruim. É muito angustiante, porque era uma água que não estava
muito translúcida, e aí você é tudo igual. Você não sabe aonde, você não sabe o que que é em cima, o que que é embaixo, o que que é de lado. Aí no outro dia, da outra vez, seria 20 metros de profundidade. Eu falei, nossa, agora o bicho vai pegar. 20 metros vai ser a angústia. Como é que eu vou me sentir assim? Gente, é a gente se sentir no espaço sideral sem nem ver nenhuma estrelinha, porque você olha para todo lado, você só vê você ali, as borbolhas, e o seu professor e mais dois, três colegas que estão ali com você, não tem mais nada, entendeu? É espaço sideral. Aí, no outro dia, né, na outra vez, a gente começou a afundar, né, a mergulhar, só que não foi mais no meio do lago, como da primeira vez, foi na beirada. E a beirada tinha um paredão muito bonito de areia branca, de calcário. E a gente foi andando, tinha paredão, tinha umas plantas, né, sei lá, alguinhas plantas aquáticas. E a gente foi descendo, e lindo, lindo aquele paredão branco, e eu amando, né? Amando. De repente eu olho no chão e tá lá um chão branco, bonito também, e o professor pega e bate, né? E diz que a gente faz desse jeito, que tá ok, que nós chegamos nos 20 metros e que a gente ia começar a subir. E subir, né? É assim. E aí eu fiquei encantada, porque eu queria descer mais ainda, tanto que estava gostoso, tanto que estava bonito, porque aí tinha água à esquerda, aquela água infinita, né? Aquele espaço sideral, sem forma, sem limite, sem referência, mas eu tinha do lado direito aquele paredão muito bonito, com as suas, né, as diferenças, uma pedra aqui, uma reentrância, uma planta, ou seja, 5 metros foi muito assustador, porque não tinha nenhuma referência. 20 metros foi tranquilo, porque eu mergulhei com a referência do meu lado. Eu acho que esse é um belo exemplo. Obrigada, Lacan, por ter deixado para a gente mais essa herança, para a gente não ficar perdido no século XXI, onde os limites são tão fluidos, não ficar perdido nesse espaço sideral infinito e ter point de repère e ter pontos de referência a cada momento, para saber onde a gente está e para onde a gente quer ir. Portanto, para onde a gente quer ir.